Boa noite a todos. Boa noite. Que coisa linda. Hoje, exatamente 7 de fevereiro de 2024, nós estamos reunidos para estudarmos a obra. Vamos então fazer a nossa prece de gratidão, que será feita pela nossa querida Odila, e logo depois a nossa querida Cecília irá fazer a recapitulação. Vamos unir os nossos melhores sentimentos para agradecer ao Mestre Jesus. Amado Mestre Jesus, é com gratidão, Senhor, que recebemos de Ti as bênçãos para os estudos que aqui vamos receber. Rogamos a Ti, Mestre querido, que nos ajude no entendimento do estudo de hoje. Que possamos nós, Senhor, sob a Tua inspiração, e a inspiração dos amigos espirituais que aqui se encontram, unirmos-nos para que esses estudos consigamos nós, no nosso dia a dia, fazermos a reflexão, a meditação de como estamos agindo na nossa caminhada de evolução. Obrigada a esta casa que nos acolhe, trabalhadores abnegados do bem dos dois planos da vida, que nos ajudam, que nos incentivam. Obrigada, anjos guardiões, que nos tutelam, que possamos nós, Senhor, ser dignos de receber esse alento, essa luz que nos tira das trevas da ignorância, para que possamos cumprir com os nossos deveres, compromissos que assumimos com a lei divina, para que sejamos filho amado de nosso Pai, todos os momentos de nossas vidas. Graça te damos, Senhor, que assim seja. Boa noite. Nós estamos hoje recordando o último estudo do capítulo 5, a despedida, no item 3, ante a necrópole. Mesmo tendo se preparado bastante para o seu desenlace, Jacó, ao se aproximar da necrópole, se sentiu profundamente abalado, emocionado e num misto de assombro e curiosidade, porque ele queria assistir o sepultamento das suas vísceras. E como ele estava assim muito envolvido emocionalmente, Dr. Bezerra, para ajudá-lo, lembrou: meu amigo, você agora tem que vivenciar o ensino do Cristo. Deixemos aos mortos o cuidado de enterrar os mortos. Ele ficou ainda muito triste, muito desconsolado, então o doutor Bezerra mais uma vez se aproximou dele e
lembrou que as orações, as boas vibrações feitas pelos amigos que o queriam bem, chegariam a ele de qualquer jeito, de qualquer forma, iriam encontrá-lo. Ele então resolve se afastar e deixar que o seu corpo entrasse para a sua nova morada. Mas o último encontro também se iniciou no capítulo 6, a passagem. Nesse capítulo, o irmão Jacó, que tinha se preparado bastante para os desenlaces, foi levado a uma série de meditações, principalmente com relação à ideia que todos tinham de que era muito fácil libertar a alma logo depois do desenlace. E ele explicou que, na realidade, isso não acontece. É muito mais fácil se desligar do corpo material, do veículo material, do que daquela morada velha, antiga, material, e também dos velhos hábitos e, principalmente, do uso fácil dos sentidos que eram oferecidos pelo corpo material. Agora, ele também lembrou o seguinte, que se isso era difícil, ele imaginava como seria para aqueles indivíduos que não tinham tido uma vida moral adequada, que tinham cometido crimes contra o seu próximo, contra o seu irmão, que tinham cedido às suas tendências inferiores. E, nesse momento, ele faz um alerta muito grande para que todos procurem aproveitar da maior forma possível o tempo que está encarnado. Que isso era fundamental, muito importante. Evitar que se trabalhe contra as leis divinas. Essa exortação do irmão Jacó foi muito forte e muito veemente com relação a esse alerta, a esse cuidado que nós devemos ter, tanto que essas colocações inspiraram importantíssimos esclarecimentos da nossa tia, condutora do nosso trabalho, que depois de vários comentários ela lembrou, é importante a instrução, sim, é importante, mas a vivência do aprendizado é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Essa é a nossa continuista. Bora lá? Então, hoje nós retomamos na expectativa inquietante. Agora que me desembaraçara do corpo grosseiro, então restituído à terra, e a terra, mãe comum das formas mortais, ela recebe tudo, né? Intrigava-me o próprio destino. Porque, para pensar, trabalhar profissionalmente não pode, ele não é mais dono da empresa. Voltar para casa também não dá para voltar mais para casa, porque ele não tem mais como utilizar nada da casa. E agora, vai fazer o quê? Para pensar. Nós que temos uma rotina diária, né? E de repente você se vê sem poder acessar nada disso. O que eu vou fazer? Para onde eu vou? Igual um cachorrinho que caiu do caminhão de mudança. Pior. Ele disse, intrigava-me o próprio destino. Abandonamos o cemitério e, preocupado, reparei que Marta, sua filha, sorria afavelmente para mim. Aquele sorrisinho, né? Oi, pai. Desencarnou agora. Agora desencarnou total. Bezerra e o irmão Andrade despediram-se com afetuoso abraço, declarando que nos esperariam dentro de 2 horas em determinado sítio fronteiro ao mar, em um determinado terreno frente ao mar. Novamente a busca do mar. 2 horas. Minha filha respondeu por mim, afirmando que não faltaríamos. Sozinhos, agora,
perguntou-me se não pretendia dizer adeus ao antigo ninho doméstico. Papai, quer voltar lá em casa para dar tchau? Porque lembra que ele não entrou? Ele ficou ali por fora? Aqueci, concordei, contente. Com que ansiedade tornei-o ao ambiente familiar. Contemplei enternecido tudo que for amontoado pela ternura das filhas em derredor das minhas necessidades de velho e de permeio, em meio com o pranto que me assomou abundante aos olhos. Aí espalhei os meus pensamentos e votos de paz e reconhecimento. Por exemplo, voltar ao lar, cama hospitalar, balão de oxigênio, as fraldas, tudo aquilo estava lá, E ele voltou e se deparou. As filhas montaram tudo aquilo para poder cuidar dele naqueles últimos momentos. E aí o pranto o tomou, o envolveu. Imagina, A gente sente emoção só de pensar, Visitei o núcleo de trabalho, agora profissão, em que tantas vezes fora beneficiado pela graça divina. Abracei espiritualmente alguns amigos e pus-me a caminho na direção da praia. Lembra que o Dr. Bezerra deu aproximadamente 2 horas para eles se encontrar. A que destino me conduzia? Desencarnado como me achava, por que motivo não me vinha à lembrança, de súbito, toda a trama de reminiscências do passado? Ele mal desencarnou, ele já quer recordar a sua encarnação anterior. Homem agoniado, Entendeste? Ele já achou que ele iria desencarnar e que ele ia acessar todo o seu inconsciente, todo o seu arquivo das suas existências anteriores. Por que razões não me recordava da anterior libertação espiritual? Onde se localizaria a minha nova habitação? Na região europeia em que eu reencarnara? Ou na zona americana em que fora servido pelas benditas oportunidades do serviço e da experiência? Porque ele era brasileiro? Não, lembra lá da biografia dele? Aí ele agora desencarnou, ele disse, agora eu vou para qual colônia? Colônia vinculada ao Brasil ou alguma colônia vinculada à Europa? Porque ele não nasceu no Brasil, ele não era brasileiro, ele está aqui a se perguntar. Marta assinalou-me a inquietude, percebeu ali a inquietação e recomendou-me, pai, paciência. Conhece a tia? Te acalma, Fica agoniado, uma coisa de cada vez. Teria os problemas solucionados pouco a pouco. Em rápidos minutos, alcançamos a praia. Em rápidos minutos, alcançar a praia. Então, agora ele já está fazendo que movimento? O movimento de... Já está volitando. Mas acompanhado por Marta. Qual era a dificuldade? Porque da outra vez eles chegaram andando, lembra? Passo a passo. Então, porque agora já aconteceu todo o desenlace dele. Lembra que quando ele chegou na casa dele, que o Dr. Bezerra entrou e que ele sentiu algo arrebentando, que foi um dos últimos pontos. Em rápidos minutos alcançamos a praia. Agora, para onde me dirigiria? Para onde que eu vou? Vou lá para a praia e de lá vou para onde? Novamente essa ansiedade, Vamos agora entrar no item que é intitulado Entre Companheiros. Então, todo mundo junto? Tudo compreendido? Ótimo. Em meia hora, congregava-se ao nosso lado reduzida assembleia. Então, já não estava mais só ele e Marta, já estava ele e Marta e outros espíritos. Espíritos protetores traziam outras criaturas tão necessitadas de assistência quanto eu mesmo. Então, parece que vai ter agora uma reunião de recém-desencarnados. E cada desencarnado está acompanhado pelo seu anjo guardião ou um espírito protetor. Por exemplo, aquele está sendo acompanhado por quem? Pela filha, a Marta. Ok? E com ele está ela, a Marta, e ainda tem o seu Andrade, ainda tem o Dr. Bezerra.
acompanhando esse recém-desencarnado, porque é uma criança espiritual, ele não entende nada de mundo espiritual, ele estudou tudo, ele tem uma noção, mas ele não sabe nem como se mexer, então ele precisa de um tutor, entende? Então todos esses espíritos que tinham acabado de desencarnar, estavam ali, espíritos protetores, traziam criaturas tão necessitadas de assistência quanto eu mesmo. Qual é a assistência que ele necessita? Ele acabou de desencarnar e não sabe de nada. Então essa turma está sendo levada para esse espaço. Esclareceu-me, Marta, que outros desencarnados, carecentes de amparo, eu achei interessante, carecente, que tem necessidade, e carente, que tem grande necessidade de carinho. Então, carente tem necessidade de carinho, o carecente tem necessidade. Nosso português é um barato, né? Esclareceu-me, Marta, que outros desencarnados, carecentes, ou seja, tendo necessidade de amparo, e nós já sabemos qual é a necessidade de amparo, porque não sabe se locomover no mundo espiritual, não sabe fazer a volitação, não sabe nem para que lado, e nem sabe o endereço da colônia espiritual que tem que ir. Não existe o Waze no mundo espiritual, então tem que ter quem faça esse movimento. Carecentes de amparo, se reuniam aí, esperando também oportunidade de se ausentarem dos círculos terrenos. Então, toda essa turma estava aguardando o tempo ideal para saírem da Terra, mas ninguém sabia como sair. Estamos juntos? Admirado, notei-lhes o abatimento, o cansaço dos desencarnados, abatimento e cansaço. E ele estava diferente? Não estava. Mas ele percebeu que todos os desencarnados estavam nessa condição. Abatidos e cansados. Por quê? Porque eles estão vivendo uma nova situação. Eles estavam adaptados a uma forma física grosseira. Agora eles têm um organismo muito mais sutil, mas eles não sabem lidar ainda com isso. E além de tudo, o corpo perispiritual ainda está trazendo as marcas daquele corpo físico, quase sempre enfermo e adoecido. Então, ele carrega as impressões, entendeu? Admirado, então, notei-lhes o abatimento e o cansaço. Exceção dessa turma, que ele não disse quantos, mas desse grupo, exceção de 2, agora ele diz, dos 15. Então, eram 15 desencarnados. Dos 15 desencarnados, 13 tinham uma aparência de cansaço muito grande e de abatimento. 2 não. 2. Olha só o disparate, né? Não é nem 50%. Exceção de 2 dos 15, aí colocou, entre aspas, convalescentes da morte. Porque todos ali estão como é que diz assim, estão se recuperando, né? Da morte, da desencarnação. Fecha aspas. Que se aglomeravam junto dele, junto do nosso querido Jacó, sob o patrocínio de amigos abnegados. Então, cada um dos 15 estava sendo amparada por algum espírito, algum anjo, algum familiar. Ninguém estava ali sozinho. Entendeu? Por isso é que ele diz que se aglomeravam junto de mim sob o patrocínio de amigos abnegados. Patrocínio, patrocinar, lembra do patrocínio? Está patrocinando, está garantindo, está segurando? De amigos abnegados. Mostravam eles o olhar vitrificado. Quem que mostrava o olhar vitrificado? Aquele olhar parado, boneco, parece aquele olhar de boneco, sabe? Quem era que tá? Os que tinham acabado de desencarnar. E se movimentavam maquinalmente. Sabe quando você tem que tomar aquela anestesia para fazer endoscopia? Você sai meio abestada? Eu fiz uma vez e o meu irmão foi comigo. Mas ele disse assim, minha irmã, era muito legal. Para onde eu te virava, tu ia. Ele aproveitou para
disse, nem parece a tia Conceição, nem parece a Mana, né? Ele virava, vem cá, baixinha, disse que eu ia, vou lá para o outro. Era essa situação que eles estão aqui, né? Então, eles não têm muita consciência do movimento, é como se tivesse pós-anestésico mesmo. E se movimentavam maquinalmente, orientado pelos benfeitores. Agora, tu imagina, se ao invés de benfeitores, eles tivessem acompanhado por espíritos perversos. E eles, como eles estão nessa condição, vitrificados, olhar parado, sem entender muito e sem ter muita noção do que está acontecendo, tem espíritos obsessores que estão ali só esperando. Já? Já desligou? Já? Agora vem cá comigo. E não tem espírito protetor? Esses são os seus parceiros, não tem o que fazer. Entendeu? Lá na obra missionária, é condição mental, condição moral, na obra Missionário da Luz, lembra? Né? Caso Raul, ele cometeu, na verdade, suicídio, mas ele quis aparentar que tinha sido um assalto. E tinha espíritos protetores próximos, responsáveis pelaquela quadra. Ele chama de espíritos, acho que visitantes, se não me falha, visitador, né? E eles tentaram ajudar o Raul, tirar Raul daquela poça de sangue, porque o espírito Raul estava lá. Eles tentaram tirar, mas eles não conseguiam. E aí eles disseram, de repente vieram espíritos das sombras e tiraram ele com a maior facilidade. Por quê? Porque o Raul tinha sintonia com quem? Com eles. E sintonia é uma lei inderrogável. Tanto é que os visitadores tentaram ajudar, mas não conseguiam, porque eles estão submetidos a uma lei criada por Deus. Aí eu posso dizer, então Deus não quis. Perante a lei, sim, porque Deus criou a lei. E não tinha como ele se mexer realmente. Ele teve que ir com os parceiros dele. Então, acredito que, por minha vez, não revelava aspecto exterior mais atraente. Ele pensou e disse, eu acho que eu também não estou muito bom, não estou muito bem não, né? Todavia, não perder a faculdade de analisar a situação. Então, dos 15, 2 estavam lúcidos, 13 estavam ali nesse estado catatônico. Mas eu posso dizer que dos 16, 3 estavam lúcidos, porque o senhor Jacó estava lúcido, ele estava acompanhando tudo, e os demais não estavam acompanhando, estava ali catatônico. Depois que eles despertaram, você perguntar onde tu estava? Não sei. Como tu veio parar aqui? Não sei. Na condição de espírito ele não sabe contar, porque ele não conseguiu registrar nada. Entendeu? Esses que estão nessa situação catatônica, tá ok? Então, o senhor Jacó perdeu a faculdade de analisar? Diz ele, podia conversar à vontade e mesmo confortar um deles, dos de melhor posição psíquica. Então, eram 15, 13 não estavam ouvindo nada e tinha 2 que estavam melhorzinho. Desses 2, um ele começou a conversar. Na condição de dialogador, ele já quer confortar, já quer trabalhar, ele quer trabalhar, né? Podia conversar à vontade e mesmo confortar um deles, dos de melhor posição psíquica, que simpatizou comigo à primeira vista. Gente, é brasileiro mesmo. Brasileiro onde chega faz amizade, né? Você está na beira do posto de saúde, né? E daqui tu olha, está todo mundo caladinho, 7 horas da manhã, todo mundo chega, 7h01 já está mal conversa, todo mundo já conhece todo mundo, já conta a vida, e conta a vida bem alto, porque até quem não quer ouvir, tem que ouvir, né? E aqui ele já fez amizade com esse irmão. O irmão Andrade, novamente conosco, notificou-me, delicado, que nem todos os socorridos se haviam desencarnado na véspera. Porque ele não desencarnou na véspera? Mas aquele grupo que está ali de 15, nem todos desencarnaram na véspera. Alguns permaneciam liberados desde alguns dias, mas não se apresentavam em condições de seguir adiante. Entendeu? Já estava alguns dias desencarnado, mas não tinha como ser recolhido. Se não naquela noite formosa e pacífica. Asseverou o senhor Andrade que não era tão fácil abandonar sozinho, sem maior experiência na espiritualidade superior, o domicílio dos homens, que é o corpo. Não é fácil abandonar
o corpo. Agora, o nosso querido Jacó, com todo o conhecimento doutrinário, foi fácil para ele? Ele precisou de ajuda? Agora imagina quem não tem. Imagina quem não tem. Por isso é que ele diz: asseverou o seu andar, nos falou que não era tão fácil abandonar, sozinho, sem maior experiência na espiritualidade superior, o domicílio, ou seja, o corpo dos homens. Inumeráveis entidades inferiores, presta atenção aqui, ó. Inumeráveis, e quando os espíritos dizem inumeráveis, é porque é inumeráveis mesmo, são muitos. Tem mais espírito para fazer o bem ou para fazer o mal? Encarnado, tem mais gente para fazer o bem ou fazer o mal? Depende de nós. A gente faz mal até dentro do centro espírita. Fica, fulano, vou te contar uma coisa da nossa irmãzinha. E aí coloca, faz e conversa, e é uma fofocada, e põe um contra o outro, e por da frente, oi, irmão, né? Por detrás está dentro do centro espírita. Então nós somos muito adoecidos, todos nós somos espíritos adoecidos. E eu falo, gente, porque eu não vivi só dentro de um centro espírita, não. Para onde a gente vira, é isso. Para qualquer lugar, aonde tem gente, tem encrenca. Entendestes? E esses encrenqueiros desencarnam. Aí tu acha que vai virar anjo? Não. Vai continuar fazendo encrenca no mundo espiritual. Então tem níveis de encrenca. Tem o encrenqueiro e tem o perverso. Então aqui são esses espíritos perversos, viciosos, que estão aguardando muitos de nós desencarnarem. Aqui, ó. Inumeráveis entidades inferiores cercam os recém-libertos, tentando realgemá-los às sensações do plano físico. Porque quando eu estou encarnado, eu estou algemado no corpo físico e às sensações. E aí o que eles tentam? Religar novamente às sensações. Religar as sensações, o espírito desencarnante. As sensações do plano físico. Vamos beber, vamos fumar, vamos fazer sexo, a raiva, o ódio, vamos. O fulano fez muito mal para você, ele maltratou muito, né? Vamos pegar aquele caso célebre, a mulher está doente, aí arrumou uma enfermeira, né? Aí o marido ali muito cuidadoso, já esqueceu da esposa e já está de olho para a enfermeira, né? Tá doida que a mulher morra para ficar com a enfermeira, só que a esposa está ali, ela sai do corpo, esses espíritos, como ela está com ciúme, com raiva, com ódio de tudo aquilo, ela sai do corpo e o espírito diz assim: agora é hora de você vingar. Esse marido não vale nada, ele traiu com a enfermeira, vamos persegui-lo. E aí, estimula, ela está ali meio mais para lá, para cá, e diz: é isso mesmo, eu vou, e vai. Sendo manipulado por esses espíritos. E esse tipo de espírito só tem desencarnado? Não, tem encarnado também. Aquelas pessoas que ficam sempre te atiçando a revolta, a raiva, a fazer a vingança. Porque às vezes a gente chega, fulano, se fosse você, eu fazia isso, e assim a gente vai embora, né? Então é um capeta. Tentando realgemá-los às sensações do plano físico. Não seria justo expor amigos bem intencionados a semelhantes ataques. Então, esse é o Andrade que está falando. Não seria justo eu deixar você, irmão Jacó, ser atacado por esses espíritos. Porque Jacó é um espírito nobre? Não, mas é um espírito trabalhador. Um homem íntegro. Então, ele pode até não ter feito um movimento muito grande no amor, né, no movimento de amar. Porque isso é que nos torna muito grande, é o movimento de amar. Mas ele se esforçou para se tornar um homem de bem. Mesmo que seja racionalmente, ainda não tenha feito isso emocionalmente, ainda não tenha sentido o evangelho. Então ele fala de evangelho, mas fala de forma muito acadêmica, de forma muito racional, sem sentir aquilo. Mas pelo menos já está falando de evangelho. Porque o que nos torna grande, o que nos faz brilhar a luz é a nossa capacidade de amar. E isso ele não despertou muito dentro dele.
Mas ele teve o merecimento de ter um Bezerra, de ter um seu Andrade e de ter a sua filha, pelo esforço que ele fez. Então, a doutrina espírita nos pede ame, ame, ame. Não, o que ele diz? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar, e domar, de doma é bicho, tá, gente? Mas é para domar as suas más inclinações. Né? Isso, o verdadeiro espírita é esse. Ele faz a sua transformação moral e faz em luta. Não seria justo expor amigos bem-intencionados a semelhantes ataques. E por isso se formavam extensos cordões de vigilância ali em torno dele. Então pensa, 15 desencarnados, 13 numa situação difícil e 3, vamos colocar 16 com ele. Para cada, por exemplo, só o nosso Jacó tem 3 acompanhantes espirituais. Desses 14, cada um tinha 1 ou 2 acompanhantes. Qual era o maior número? Era de desencarnado ou de trabalhadores? Qual era o maior número concentrado? De trabalhadores. Para cada um nós temos 1, 2 ou até 3 trabalhadores espirituais acompanhando o desencarnado. Então o maior número que nós temos ali são de trabalhadores. O menor número é de desencarnado. Disse-me que os pensamentos desordenados de milhões, e eles criaram ali extensos cordões de vigilância, esses trabalhadores, em torno desses desencarnados, porque a grande maioria está ali sem entender nem onde que está. Disse-me que os pensamentos desordenados de milhões de pessoas encarnadas e desencarnadas do ambiente humano criam verdadeiros campos de imantação aos quais não se subtrai a alma facilmente. Então, o que nós pensamos, os encarnados, e o que os desencarnados, esses desencarnados inferiores pensam, eles plasmam, porque pensamento é matéria. E isso fica no ambiente plasmado, uma vibração densa, grosseira, gosmenta. E ele diz o quê? Que esses pensamentos desordenados, de encarnado e desencarnado, do ambiente humano, criam verdadeiros campos de imantação. Se fixa, se impregna, aos quais não se subtrai a alma facilmente. De uma vez envolvido com isso, tu não sai não. Por isso essa proteção, essa assistência. Meus irmãos, o povo diz assim, eu não quero ir para o umbral, não. Olha, gente, o umbral é melhor do que a terra. Isso aqui é muito denso. Qualquer vale fica no chinelo. Porque aqui existe uma concentração de perversidade muito grande. Os piores demônios estão tudo encarnados. De paletó e de salto alto. Então nós vivemos uma vibração muito densa aqui na Terra. Muito densa mesmo. Então olha aqui, por isso que eles desencarnam, e aí tem que ver um grupo de trabalhadores para acolher, para tirar do vale das sombras. E a gente se apega a isso aqui. A gente não quer sair daqui, a gente se apega. Então, se a gente tem a oportunidade de estar voando, a gente prefere ficar se debatendo na lama. Acentuou que a nossa retirada, em perigosa circunstância qual aquela, em que a expedição conduzia alguns irmãos quase inconscientes, se realizaria com mais êxito sobre o campo ou sobre as águas. Por isso que tiraram ele do meio da cidade, o grupo, e levaram eles para onde? Para um sítio, um terreno frente ao mar. Porque é aquilo, onde que está a concentração mais de vibração? É lá no mar ou lá no meio da cidade do oba-oba, do pega, vai ver? Onde tem uma concentração maior de pessoas, cada pessoa emitindo os seus pensamentos. Então, por isso é que eles se afastam do ambiente. Nós não sentimos essa necessidade, vocês não sentem a necessidade? Você diz assim, eu estou precisando de férias, eu não estou bem, minha cabeça não está legal, você não consegue mais pensar, a gente precisa sair.
do ambiente. Por isso que às vezes é bom você ir para um sítio longe, às vezes é bom você ir realmente para o mar, vai para o Rio Negro, sabe? Sai do ambiente tumultuado, entendeu? Mas a gente precisa para o quê? Para recuperar as baterias. Uma vez eu estava tão cansada, não tinha como viajar, eu liguei para um grande amigo meu, um casal, eu disse, meus amigos, eu estou precisando do sítio. A senhora vai com quem? Eu digo, só eu. Eu preciso ficar só. Eu me recordo que eu cheguei, a moça tinha preparado um café, tão gentil, mas ela disse assim, que horas a senhora vai querer almoçar? Eu digo, minha filha, 12 horas, 12h30, tá bom. A gente me deu um sono tão grande que eu digo, acho que eu vou dormir. Eu caí na cama, era 9 horas, eu acordei 5 horas da tarde. Senti nem fome, nem lembrei do tambaqui que estava sendo assado. E eu, sabe quando você se refaz, mas aquele sono assim, sem sonho, tu apaga. Sabe Deus quantos foram desligados naquele dia. Mas é necessidade, nós temos essa necessidade. Nós precisamos sair desse burburinho, que não é só físico, é espiritual também. Agora você imagina o que é tia, a gente precisa sair fisicamente, é porque psiquicamente a gente não consegue. Quem aqui tem o hábito de meditar? Quem consegue fazer uma oração concentrada, sem ir lá, aí tem que fazer isso, acho que eu desliguei a panela da pressão, aí volta, Pai nosso que está no céu, santificado, ai meu Deus, eu acho que eu não anotei aquilo ali, santificado Senhor seja o vosso nome. A gente não consegue sair psiquicamente, então às vezes essa necessidade de levar realmente o corpo, olha, às vezes a gente está aqui, a gente dorme, se desliga, a gente não consegue se concentrar. É por isso que Jesus chamou 3. E ele sabia que momento depois ele ia ser preso. Ele disse, olha, o momento é de grande dificuldade. Orem. Aí Jesus se afasta um pouquinho. Quando Jesus volta, está todo mundo o quê? Babando. Eu imagino quando Jesus voltou que olhou. Ele, desculpa, Jesus, a gente estava dormindo não, né? Nem por 1 hora pudestes velar comigo. E era necessário velar, é pensamento. Você está entendendo? Concentração, a gente não dá conta. Ou a gente dorme ou a gente fica pensando um monte de coisa. Então, por isso essa necessidade de nos afastar. Só para acabar, que não vai dar para acabar, cenas do próximo capítulo. Vamos parar aí nesse item aí. Facilmente, né? Criam verdadeiras campos de imantação aos quais não se subtrai a alma facilmente. Vamos dar uma parada aí, porque esse item é um pouquinho longo e nós precisamos ticar bastante para que fique muito claro as nossas lições. Foi bom, gente? E a gente sempre diz assim, o que eu tiro para a minha vida, isso aqui, né? Qual é a lição que eu tiro da minha vida? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? A gente faz mal até dentro do centro espírita. Fica, fulano, vou te contar uma coisa da nossa irmãzinha. E aí coloca, faz e conversa, e é uma fofocada, e põe um contra o outro, e por da frente, oi irmão, né? Por detrás está dentro do centro espírita. Então nós somos muito adoecidos, todos nós somos espíritos adoecidos.
para onde a gente vira, é isso. Sendo manipulado por esses espíritos. E esse tipo de espírito só tem desencarnado? Não, tem encarnado também. Aquelas pessoas que ficam sempre te atiçando a revolta, a raiva, a fazer a vingança. Porque às vezes a gente chega, fulano, se fosse você, eu fazia isso, e assim a gente vai embora, né? O verdadeiro espírito é esse. Ele faz a sua transformação moral e faz em luta. Nós não sentimos essa necessidade? Vocês não sentem a necessidade? Você diz assim, eu estou precisando de férias. Eu não estou bem, minha cabeça não está legal. Você não consegue mais pensar. A gente precisa sair do ambiente. Por isso que às vezes é bom você ir para um sítio longe. Às vezes é bom você ir realmente para o mar, vai para o Rio Negro. Sabe? Sai do ambiente tumultuado, entendeu? Mas a gente precisa para o quê? Para recuperar as baterias. A gente precisa sair fisicamente, é porque psiquicamente a gente não consegue. Quem aqui tem o hábito de meditar? Quem consegue fazer uma oração concentrada, sem ir lá, tem que fazer isso, eu desliguei a panela da pressão, aí volta, Pai nosso que está no céu, santificado. Ai meu Deus, eu acho que eu não anotei aquilo ali. Santificado, Senhor, seja o vosso nome. A gente não consegue sair psiquicamente. Então, às vezes, essa necessidade de levar realmente o corpo. Olha, às vezes a gente está aqui, a gente dorme, se desliga. A gente não consegue se concentrar. E a gente sempre diz assim, o que eu tiro para a minha vida, isso aqui? Qual é a lição que eu tiro da minha vida? Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Irmãos e irmãs, agradecemos então a Deus nosso Pai, agradecemos ao nosso Mestre por excelência, o nosso Senhor, aos nossos amigos espirituais que aqui estão presentes, conduzindo o nosso trabalho. E que tudo isso, Senhor, que nós estudamos aqui, falando da desencarnação, que nós possamos, Senhor, nos prepararmos para esse momento e, principalmente, buscarmos a nossa conduta moral. Graça te damos, Senhor, que assim seja.